Semana por hoje ali, tenho os convidados Filipe Brito e Letícia, né? Letícia Souza, né? Dois estudantes que nesse momento estão fazendo tudo a formação à distância, online, né? Sim. Exatamente. Filipe, então começa para boa aqui, nem nunca bem. Exatamente, nunca chega de bem. Como que se todo esse processo ali, sabe, termina por 12º, está fazendo perspectiva para a universidade, não sabe mesmo mudança de rotina totalmente, mas a boa gosta de fazer tudo ali. Exatamente. Aliás, entra primeiro ano passado, ou seja, gosto de entrar no segundo, mas quando entra para o primeiro ano, aquele tour pandemia já estava, então estava troco oficial e esse também já estava com aquele ban, não é? Todos os estrangeiros, independentemente de se ser turista ou estudante ou o que for. Então, nunca chega de bem. Então, faz primeiro ano tudo limpo, faz segundo ano, gosta de estar começando o segundo ano, está ali também. Boa, que curso que você é? A minha excelência fazia, por incrível que pareça, comunicação e audiovisual. Tá, então seja bem. Né? Filipe também, que é um filho ali de casa de televisão de Cabo Verde, tem Letícia Souza, a boa você no último ano de curso, a fazer língua chinesa, né? Na Universidade de Macau. Agora, Letícia, é bom que faz todo esse processo de aula presencial e gosta de passar para aula online. Como que você sente esse novo, gosto de chamar de reintegração, porque sobretudo nós mais jovens, eu não estou usando já na universidade, estou usando, mas não dessa forma ali. Sim, a mim começa o terceiro ano de curso ali, concretamente segundo ano final, terceiro ano, e começa o terceiro e quarto ano ali. É uma readaptação. Nunca pensava que estava numa aula online, sempre é aula presencial, não gosta de aula presencial, interage com o professor dentro da sala e é uma readaptação, para mim é com experiência agradável, mas é aquele único meio que não tem para nos assistir a aula é aquela que não tem que estar baseada nela. Mas, a nós como ser humano, ser social, aquela interação dentro da sala de aula com colegas e professores é fundamental. E nós não só consegue viver, porque não sabe, é não tela, se não sabe, hoje a universidade está na tela, mas é que até substituir aquela universidade fisicamente, que não pode ser o colega, vai discute dentro da sala de aula e tem aquela resposta imediata. Sim, por exemplo, nós de mídia terceiro e quarto ano, terceiro ano foi uma experiência que um ano na Beijing, foi super intenso, gosta de para morrer, íntimo aprende. Primeiro ano e segundo ano na Macau, que foi para morrer, tátil para morrer e chinês é a língua de macaense. Esta fala também, mas é com essas línguas nativas. Então, para falar dentro de um meio que pessoas que falam que a língua que você aprende na aula é o base dentro de coisas que pessoas estão. Você também pessoas dentro da escola meio que chinês que também de Beijing, que também de outras partes da China, que você ter seus amigos, que ser parceiro de língua, não está papia, mas no dia a dia com o macaense, não está papia chinês. Tipo, no mercado também não está papia, mas que até entende. Às vezes tem que estar escrevendo e mostrando na máquina, quanto tem que estar paga de produtos, por exemplo. E é claro que a aula presencial é muito mais melhor. Você interage com o professor, você papia com o professor, você tem dúvida, enquanto que a aula online, já às vezes, né, a internet está dificulta. Você pergunta a pessoa, a som que está sai, ou a internet está para de dar. Filipe, se ele ter o cabeça, se calhar que ele é o mesmo problema, né? Exatamente, igualzinho. Que até mesmo comparação estuda online e em pessoa. Para maior que você está lá, pode fazer trabalho de grupo, fazer trabalho de grupo lá, uma coisa que tem nada a ver com fazer uma apresentação lá, para o professor e para os colegas, do que fazer uma apresentação via Zoom. E até parece uma coisa mais frio. Mas, e até mesmo outras questões se me falar, às vezes, áudio dá problema, às vezes internet é bom, não dá problema, principalmente para nossa história de madrugada. E é uma experiência que, se me falar, é que é o ideal, mas não fui obrigado a adaptar isso. E falando nisso, repara, não tem uma sala de aula, lá botação com os colegas, ali na casa, às vezes, nem tudo tem condições, né? Para botar um escritório, falar uma sala, que é para botar lá. Para imagina, botar lá, mas nem está assistir a aula online, bom, mas você está chamando para pegar aquele meias que você deixa fora do lugar. Aquele é o mais comum de quer, o mais comum de acontecer, para mim. Botam tudo distração possível que pode achar ter na casa, desde mãe, desde irmãos, desde barulho de rua, desde barulho de dentro de casa, e televisão, ou seja, já pessoalmente na aula, na sala de aula, já muitas vezes é complicado, passa 1 hora e meia
concentrar numa matéria, imagina que você passa 1h15, 1h20 via Zoom, está presta atenção em alguma coisa. Muitas das vezes está estudando a língua que nem a caribó. Muitas pessoas podem ter está estudando chinês, nesse caso ele está estudando português, ele está estudando inglês, o que fica um bocado mais simples, mas para mim está estudando de China mesmo, está estudando chinês, imagina, uma questão online, está estudando uma língua terceira, E até leva muito mais tempo quando a aula online, porque não está para bem explica que semana não sala de aula, já que nós é vários que estão a assistir, pessoas têm que estar ouvir aquele outro aluno para ter que explicar, para fazer ele entender e tenta interagir com ele, já está com mais tempo. Afeta a concentração e tem, às vezes pode ter afeta aproveitamento de alguns alunos, pode ser. E Letícia, o que você está falando sobre isso? A aula online, desde que começa, minhas notas dizem, tchau. Talvez é para morrer que algo em mim que está aceita 100% a aula online para morrer. Não foi obrigado, ninguém quer perguntar, não escrevi aula online. Não só tem aula online. Então, sempre está criando aula presencial. E para mim, a aula online é bem boring. Então, tipo, você fica desmotivado, super desmotivado, e para ter concentração, eu te exige de boa, para tem ruídos externos, às vezes a pessoa começa a só ler. E acaba a ser uma coisa bem fastidiosa, você perde concentração mesmo. Você tem que ter um grande esforço para prestar atenção. Às vezes, tem, por exemplo, celular. Que a pessoa está ali manente, a pessoa está mexendo no celular manente e redes sociais manente. Que é a grande distração do século que não tem na questão de estudo online, aquele telemóvel, aquele internet ligado. Mesmo no computador, para assistir aula, tem que estar com a internet ligado, com o Google ligado. O que, né, pode ir alguma distração enorme. Mas nós estudamos, por exemplo, num país, por exemplo, onde que, por exemplo, na China, em Macau, onde que normalmente nos horários, fuso horário, é tão diferente, não acredita, mas se calhar que os maiores obstáculos que nós temos. Sim, fuso horário de Cabo Verde e Macau, acho que 9 horas. Ou seja, não está 9 horas para trás em relação a isso. Ou seja, existe lá, por exemplo, 2h30 da tarde, lá, todo dia, durante o dia, normal, nas 6 aulas, me dá ali 5h30 pela manhã. Acaba de corda, às vezes é 4, às vezes é 3, às vezes é 2 horas pela manhã. E que eu acho que, para mim pessoalmente, que ela foi o maior obstáculo, que é a questão de horário. A questão de você 9 horas para trás, de você às vezes, você acaba com, por exemplo, a hora que a postura sai de manhã, depois dorme já e durante o dia, você dorme o dia inteiro, você fica meio que sem vida, né? Sem vida social alguma. É nesse aspecto que eu pegar, a vida social normalmente, por exemplo, eu tenho que estar relacionado com os amigos, eu tenho que sair, se eu estou a fazer ali na Cabo Verde, agora depois eu ponho adapta, por exemplo, levanta a madrugada, se tinha aula, como que pensar a fazer isso? Porque já tinha aquele hábito de aula presencial. Bom, no terceiro ano que tive aquela mesma experiência que ele. Eu moro em na Beijing, é um ano de escolaridade lá, intercâmbio. Tinha aula, às vezes, de 11h30 até 1h30 de madrugada. E depois fica 1h30 até 3h30 de madrugada. E depois dorme um pouco, tem aula 5h30 até 7h30, depois 7h30 até 9 horas. Acaba troca dia para noite. E foi tão puxado para me desenvolver enxaqueca para morar. Não perder sono, de ficar 2 horas frente de tela de computador ou de celular. Então, acaba para gravar a miopia aqui então. Acaba para ter enxaqueca, recomendado para usar menos a tela de computador para gravar aulas, mas que foi possível para muitas pessoas que estão querendo gravar aulas, estão querendo assistir a aula para interagir com isso. Exatamente, porque as questões de gravação de aulas levam pesquisa que acontece para Chile, né? Existem até às vezes mais dificuldade de internet conosco, que algumas pessoas que até criam, porque às vezes, não sei, tem alguns alunos que cabeça rijo, aproveitava de fazer alguns memes com ele, que então acaba para bem trazer algumas dificuldades que os professores aceitam. Mas nem todos os professores hoje que estão tão bem capacitados para aulas online. Não sei, mas tem alguns professores com alguma dificuldade comunicativa, utilizam novas ferramentas tecnológicas, porque normalmente, se me Filipe falou, estou a usar Zoom, mas às vezes tem algumas pessoas que estão falando, gostam de começar a usar outras redes sociais, que está a ser mais interativo, nem tudo que acontece, né? Exatamente. E depois, se me toca num ponto importante, que é a questão de professores, para mim, e são professores ótimos, mas que, na minha casa, por exemplo, na minha universidade está funcionando tudo em inglês. O que significa, geralmente, professores de tudo asiáticos, a maior parte chinês e macaense. E inglês é língua terceira. Então, já que ele é uma barreira na comunicação. Para às vezes também tem certos termos técnicos que fala de ele, que
que às vezes até impede aquela interação a 100%. Às vezes tem alunos que fica próprio que não conseguem entender 100% do que está falando. Às vezes, colegas mesmo, esse também é uma maioria, outro chinês, outro de outros lugares, e que inglês é com essas línguas. Então, esse também, para interagir com isso, para fazer um trabalho de grupo, é complicadíssimo. Mas, fomos indo, né? Não imagina, porque se vi para algum período na China também, sobretudo aquela interação de inglês com esse é tão dificultoso mesmo. Para um chinês até, por exemplo, imagina num aeroporto internacional de Beijing, que está esperando uma pessoa que com inglês ao mais alto nível, é que acima não te pensa, é tão difícil. Nós também de certeza com colegas, já, sobretudo o bom que o Flamengo já tive alguma interação, já começaram na universidade, é mesmo isso. Mas questões de internet na Cabo Verde, ele é caro, como que nós tentaram ter lida com isso? Bom, em relação à internet na Cabo Verde, o serviço é de boa qualidade. Você paga para um serviço, você espera para o serviço ser de qualidade. E mim sempre está chamando CV móvel, está reclama quase todo dia. Nem já vai, caçatada, essa faz desligar o ter na apoio. Mas tipo, você paga para um serviço que é de qualidade. E é só esse que tem culpa também. A eletricidade também está faltando na Cabo Verde, que é uma coisa que cada dia está faltando também, de que a maioria das pessoas está estudando online. E bom, Felipe, a minha casa, graças a Deus, não consegui pôr serviço de internet na casa, mas também isso. O problema é que a internet é imprevisível. De repente, na madrugada, está cair. Para uma hora sem explicação. Aquela hora que não pode ligar ninguém, nem que se vê móvel, nem se multimédia, ninguém pode fazer nada. É uma aula que eu perco, simplesmente. Mas, por acaso, acho que a internet tem melhorado e acho que desde que a pandemia começa a pagar, vocês têm tentado fazer o máximo para melhorar no serviço. A minha caso é que tem caído o show, mas, de facto, às vezes, simplesmente dentro de casa, a rede é igual na Trucão. Se eu vou para um quarto diferente, já vou ficar sem rede. Então, a internet tem aquele grande... Tem internet, tem Zoom também, às vezes, é que às vezes está esse problema, mas tem aulas que tem 50 alguém, tem aulas que tem 100 alguém numa turma só. E às vezes que lá é um bocadinho pisar para tudo aquele software, às vezes tem problemas aquele tipo lá. Mas o que é aquela experiência de assistir uma aula com 50 alunos online na tela? É uma experiência... Primeiramente, é uma experiência... Metade é uma experiência boa para morar, ter um input de vários alguém, mas depois acaba por ser uma experiência um bocadinho too much, não é? Um bocadinho demais para morar. Eu estou pôr em dúvida, já tem 7, 8 ou 20 alguém que já lanta antes que bom, depois que chega na pobreza esquece, e acaba fica um grande congestionamento de alguém dentro de aula, mas geralmente aulas online, mas o professor está para a maioria de alguém lá fica quieto, se tiver dúvida. É mais organizado, um bocadinho. Letícia, não sabe, normalmente aulas online na universidade exige leitura, também o ser pedido é para aumentar mais a capacidade de leitura, mas segundo pesquisas que fizeram, que tem estado a acontecer. Muito pelo contrário, tem diminuído porque tem estado a perder interesse de alunos, por exemplo, para ir para uma sala de leitura, uma biblioteca, uma mediateca, para pegar aquele livro que está disponível para ler. Sim, por exemplo, a mim, às vezes, quando assisti a aula que a pessoa está a ler, e está mandando conteúdo e horas que estava a fazer scam e que as matérias, que os conteúdos está perdendo qualidade. Às vezes, quando eu entendo se está escrito lá, eu tenho que estar adivinha, tipo, da pessoa estudar, se está escrito lá, e como eu estou estudando chinês, minha língua é lecionada na chinês, e às vezes, coisa que não está sabendo mal ler, nunca entende, e não está absorver o que está escrito lá, e como nunca tem como comprar livro para moda, nunca tem como bem para ali. É para usar o AliExpress e taxa de caro. Agora, como que nós administra nosso tempo para nós pôr isso tudo que é as aulas? Porque nós sempre temos várias disciplinas às vezes, já que não tem aquelas questões de fuso horário. Como que nós conseguimos administrar? Bom, gosto de minhas aulas é muito mais direito, muito mais relaxado do que antes, que tinha aulas de madrugada, de noite para madrugada e de madrugada para noite. Gosto de 9h30, de 11h30 ou de 12h30 e... Tem aulas que tem, por exemplo, quarta e quinta, tem de 3h30, meia-dia, 3h30. Então, tem um período de tempo mais. Então, fica, por exemplo, 4 horas, 11 horas ou mais. Tem aquele tempo lá de cozinha, de fazer as coisas pessoais e de estudar. Então, eu gosto de horários muito mais melhor do que esse que tem aula de madrugada. Você acaba adapta, de facto. Me ensina aquele 2 semestres melhor, gosto de ensinar aquele
terceiro semestre, ou seja, você está para adaptar um bocado, está para saber organizar o tempo, até porque cada semestre você tem aulas disponíveis a tempos diferentes. Por exemplo, semestre passado, não estudei de zero, estava tudo bem organizadinho. Essa semana, esse semestre, estou na ponta de volta de madrugada. O que significa que tem que ter sacrificação, às vezes, você sacrifica a vida social, mas de facto é assim, você estuda de madrugada, tem que ter dormir o dia inteiro. É o que há. Nós temos já na filme, mas nunca podia sair e sempre perguntavam-nos sobre questões de disponibilidades de professores, porque normalmente numa aula online, nem todos os alunos que têm, por exemplo, aquela oportunidade de colocar aquelas dúvidas que eles têm. E professores têm estado sempre disponíveis usando outras ferramentas para treinarem as dúvidas. Com certeza, a minha caso e minhas pessoas de super sensibilizar em termos de o facto de não estar na aula online, do facto de nunca poder entrar na Macau para não ter as dúvidas pessoalmente, para morrer coisas, não fosse situações alheias à nossa vontade. Então, é super simpático conosco em nível de pode falar conosco em e-mail, mesmo que se marcas sessão de Zoom, 1 a 1, com professor. Por acaso, na universidade, professores foi bem sensibilizado naquele sentido de o facto de não estar na aula online às vezes exige uma espécie de uma atenção especial, né? Tem mais disponibilidade. E Letícia? É a mesma coisa, por exemplo, as pessoas é teu acolhedor, teu compreensivo e protetor também. Está procura saber como que não está, se não tiver alguma dúvida depois de aula para não pôr, está passando o chat de vocês para não mandar e-mail ou mesmo seus e-mail mesmo. Não está expondo as dúvidas e sempre esta procura saber se não tem dúvida ou não esta marca também às vezes uma outra sessão para além de aula para não pôr as dúvidas antes de testes ou modo. Então, obrigado Filipe Brito e Letícia Souza. Nós tivemos nossa conversa com 12 estudantes que estudam na China e também na região autónoma de Macau, que estão falando sobre questões de aulas online. Não sabe, mas com a chegada da pandemia, restrições sobretudo a nível de viagem, então daí esta consegue fazer essa formação superior à distância.